Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma terça-feira, né, dia 24 de março de 2026, né? Bom, voltamos a falar de Cuba, né, porque parece que a própria direção da ilha, né, os comunistas ali no poder, né, que viram agora o seu fracasso retumbante, né, eles começaram a negociar, já estão confirmando as negociações com os Estados Unidos em meio a toda a tragédia, né? Apagões, protestos, muito lixo nas ruas, eles não têm caminhão de lixo para retirar o lixo, né? Os esquerdistas, né, os defensores desse regime nefasto, eles costumam dizer que Cuba está mergulhada nessa situação porque os Estados Unidos decretaram lá nos anos 60 um embargo à ilha. Então vamos tentar desmistificar essa história, né? Que não é por causa do embargo à ilha, porque a Rússia também sofreu embargo e sanções depois aí em vários momentos na história, mas também agora, principalmente depois que iniciou a guerra com a Ucrânia, né? E, no entanto, a Rússia não está mergulhada nessa situação financeira terrível. Partindo dessa premissa, não dá para a gente colocar a culpa nas sanções. Cuba está assim porque não tem o que vender, não tem, a economia não produz absolutamente nada que interesse a outras nações que possam comprar, né? E por que a economia estrangulou? Por causa do regime nefasto que antigamente era do Fidel Castro, né, do Che Guevara. O Che Guevara morreu lá atrás, em 1967. Vamos dizer que era do Fidel e do irmão, do Raul Castro. Né? Eles não se preocuparam em permitir investimentos. Quem é que iria investir na ilha com um governo, né, completamente nefasto, com um setor jurídico não confiável que atendia aos interesses de um governo nefasto, né? E então Cuba passou a ser esse agente parasitário que a gente conhece, né? Cuba achou que ao invés de desenvolver a sua economia, ela deveria grudar em outras nações como um parasita. E como fez durante muito tempo, né? Nos anos 60 e 70, até meados dos 80, até o final dos 80, né? Cuba grudou na antiga União Soviética, né? Conseguindo recursos, conseguindo mantimentos com a antiga União Soviética. Quando a União Soviética caiu, Cuba passou por um aperto muito grande lá no início dos anos 90. Daí então que o Fidel Castro teve aquela bendita ideia na cabeça dele de criar o Foro de São Paulo, né, junto com Lula, Frei Beto. Né? Frei Beto foi o que apresentou o Fidel Castro para o Lula. Né?
Então ele criou aquele Foro de São Paulo porque ele queria, né, o Fidel Castro, que a esquerda que apoiasse Cuba chegasse ao poder em outras nações, para que então ele pudesse explorar outras nações. Né? Ele, afinal de contas, ele estava vivendo uma situação muito difícil naquele início dos anos 90, com a queda da União Soviética, né? Mas como a União Soviética deixou Cuba abastada durante mais de 30 anos, né? É, foi em 61, né, naquele episódio da Bacia dos Porcos, até 91, né, 30 anos que a União Soviética sustentou Cuba. Então ele conseguiu aguentar aí mais 7 anos e meio até que Chávez chegasse ao poder lá em 1999. Ele, óbvio, foi o primeiro do grupo do Foro de São Paulo, então, né, dos países mais ricos que chegou ao poder, e Fidel Castro então entendeu que chegava a hora dele grudar em outra nação rica, que era a Venezuela, né? Então ele parasitou a Venezuela até acabar com o regime, basicamente agora eles parasitaram e agora não tem mais a Venezuela, né? Então a gente vê que Cuba sempre foi um agente vampírico, né? Uma nação vampírica que sugou outras nações, né? Trocava o que Cuba oferecia, né, eles falam que Cuba foi embargada, mas o que Cuba oferecia? Oferecia subversão, né? Oferecia táticas de guerrilha, né? Ensinar táticas de guerrilha, por isso que muitos da América Latina foram treinar lá, ofereciam conhecimento de subversão total, né? Explicava para os líderes o que eles tinham que fazer para se manter no poder, né? Cuba ofertava esses serviços escusos. Só que agora o mundo não demanda mais isso aí. Então Cuba está numa encruzilhada, chegou ao fundo do poço, acabou as oportunidades do regime cubano de se manter no poder, né? É, e manter a coleira em 11 milhões de pessoas que estão lá na ilha. Chegou ao fim. Cuba, infelizmente ou felizmente, vai ter que ser sim uma colônia paradisíaca dos Estados Unidos da América, porque essa é a única maneira no curto prazo daquele povo sair da merda, com o perdão da palavra, né? E agora eu peguei uma matéria aqui no site MSN, é uma matéria de alguns dias atrás, tem 4 dias atrás, mas ela é recente, né? Tem 4 dias atrás, dizendo que o governo cubano então confirma as negociações com os americanos em meio a toda essa tragédia que ocorre ao país. Né? Eu vou ler uma pequena parte do texto aqui para vocês terem uma ideia. Né? Pressionado pela fome e pela escuridão, o regime cubano abre então diálogo com os Estados Unidos pela primeira vez em décadas. Eles não têm outra saída. Né? Pela primeira vez desde o início das especulações sobre seus contatos diplomáticos, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, né, herdeiro dos Castros, confirmou publicamente no último dia 13, né, hoje nós estamos no dia 23, 24, foi 11 dias atrás, né, confirmou que o governo de Havana mantém conversas diretas com os Estados Unidos, especificamente o escritório do Rubio, né, Marco Rubio. O anúncio foi feito em transmissão pela televisão estatal cubana, quando eles têm energia, né? Em meio à pior crise energética da ilha em décadas, agravada pelos cortes de fornecimento do petróleo venezuelano após a captura do ditador Nicolás Maduro por forças americanas em 3 de janeiro. Veja, é preciso deixar claro que o corte do fornecimento foi porque eles não têm dinheiro para pagar, eles trocavam por outros produtos, não é? Outra coisa que é preciso ficar clara aqui é que Cuba ficou sem o petróleo venezuelano, não é porque o Trump e o Rubio falaram assim, ó, não vamos vender para Cuba, né? Porque senão Cuba compraria de outros países, né? É porque Cuba não pagava em espécie, em dinheiro, pelo petróleo venezuelano. Cuba trocava por esses serviços escusos, né? A segurança do Maduro. Não foi que a gente descobriu que 32 cubanos morreram tentando defender o Maduro ali, naquela operação que os americanos fizeram no dia 3 de janeiro?
né? Os generais cubanos também estavam administrando, né, o exército venezuelano, eram a cabeça de comando do exército venezuelano, agora foram todos demitidos pela Delcy Rodrigues, né, que está seguindo os passos ali que o Marco Rubio e o Trump estão passando para ela. Então, assim, Cuba ficou sem petróleo, sem gasolina e está nessa situação terrível porque simplesmente eles não têm dinheiro, não têm economia. O parasita, ele não tem. Quando ele não tem mais o hospedeiro, ele cai, ele não tem mais, né, quem parasitar. Acabou, tem que se virar, e agora como é que faz? Né? Então é uma situação muito difícil, muito difícil. Vamos continuar o texto. O que Miguel Dias-Canel disse? Em discurso ao Biro Político do Partido Comunista de Cuba, Miguel Dias-Canel declarou que as conversas com Washington têm como objetivo encontrar soluções por meio do diálogo para as diferenças entre os dois países, né? Diferenças gigantes, né? Um está bem, a economia bombando, e o outro está na mais profunda merda, né? O líder cubano reconheceu que há fatores internacionais que facilitaram os contatos, sem citar nomes, e admitiu que o processo ainda está em fase inicial ainda. Imagina o sofrimento do povo de Cuba, né? São processos que se fazem com muita discrição, são processos longos, disse ele. Olha a arrogância do cara, né? Ele deve ter um estoquezinho de gasolina lá, ele e os membros do partido, para eles manterem os geradores deles funcionando. Eles devem ter um estoquezinho de comida, de bebida, de uísque 12 anos, né? Comunista gosta de coisa fina, né? Vinhos franceses, uísque de 12 anos. Ele deve ter um estoquezinho aí para alguns meses, alguns anos talvez. Então ele diz que é um processo longo, que se faz com discrição. Aí eu pergunto, ele está pensando no povo? Que raio de socialista é esse? Regime socialista que quer que o povo se dane, né? Porque se ele está dizendo que o processo é longo e o povo não tem energia e não tem o que comer, o processo tem que ser para ontem, não pode ser longo, não é? É, dureza. Na mesma transmissão, à direita de Dias-Canel, estava sentado Raul Castro, né? Na verdade é Raul Guilhermo Rodrigues Castro, ele é neto do Raul Castro, que era o irmão do Fidel, né? Conhecido pelo apelido de El Cangrejo. Mesmo sem ocupar cargo oficial no governo, a presença foi lida por analistas como sinal de que as negociações têm a supervisão direta, então, do ex-presidente Raul Castro, que hoje tem 94 anos, ainda considerado o centro real do poder em Cuba. Ou seja, ele ainda dá as cartas com 94 anos por fora. Esse ano aqui, em novembro, né, dia 25 de novembro de 2026, fará 10 anos que o Fidel Castro morreu. Teria 100 anos hoje o Fidel, né? Ele morreu com 90, se estivesse vivo teria 100 anos, e o Raul com 94 anos ainda quer dar as cartas no país. Não é de se admirar que o país está na mais profunda crise, né? Tá vivendo o seu pior momento, porque ainda assim os socialistas não se tocam, né? Então eu fico me perguntando como é que alguém ainda tem a capacidade de achar que esse grupo político, né, de Cuba, que também não é diferente desses outros socialistas da América Latina, como é que eles querem o bem do povo? Isso aí são piores que carrapatos, que quando grudam num corpo não saem. O hospedeiro morre, né? É impressionante, né? Dias depois, então, dessa reunião, funcionários americanos confirmaram que o secretário de Estado Marco Rubio e seus assessores se reuniram secretamente no final de fevereiro, no Caribe, com o próprio Raul Guilhermo Rodrigues Castro, que era o neto do Raul Castro, né? Sobrinho, né? Não, é neto do Raul, né? O sobrinho do Fidel, né? Então, eles se reuniram, eles já estão negociando. Agora, quanto tempo isso vai durar, né? Quanto que o povo ainda vai ter que sofrer, ó? Cuba está há 3 meses sem receber combustíveis. O pano de fundo do anúncio é gravíssimo. Cuba não recebe carregamentos de petróleo há cerca de 3 meses.
O último chegou em dezembro de 2025, depois que os Estados Unidos bloquearam o fornecimento venezuelano. Que fique claro, porque eles não têm dinheiro para pagar, né? Porque se eles tivessem dinheiro, eles estariam comprando petróleo ainda que no mercado negro do Irã, da Arábia. Os caras vendem, né? Não tem essa de... Os russos não venderam para outros países, mesmo com sanções, né? Não teve gente que comprou. Não tem sanções, não impedem nada, desde que exista o dinheiro para se comprar, né? Como Cuba não pagava com dinheiro, ficou sem, né? O governo Trump também passou a ameaçar com tarifas qualquer país que vendesse petróleo à ilha, o que freou alternativas como a mexicana Pemex. É lógico, também é o seguinte, né? A mexicana fala, quanto é o petróleo? Vamos supor, 10 pesos, vai o barril, vamos chutar. Ah, mas eu vou ter que pagar a tarifa, então eu tenho que cobrar 15 pesos o barril. Se você pagar, eu vendo, né? Se tivesse dinheiro, teriam petróleo. O problema é que eles estão na mais profunda crise, a mais profunda merda, infelizmente, né? Sem combustível regular, a rede elétrica cubana, fragilizada por anos de sucateamento, a gente sabe que comunista não cuida de nada, basta ver a gente assistir, ver as fotos de Havana. E eu sempre digo, tá cheio de vídeos aí no YouTube de brasileiros comuns que viajam para Havana, para Cuba, e filmam com seus celulares. Ali não tem mentira, né? Basta você ver para chegar à conclusão que Cuba é um inferno na Terra, né? Então, aqui ele diz, fragilizada por anos de sucateamento, então a rede elétrica entrou em colapso progressivo total. Atualmente, mais de 10 das 16 usinas termoelétricas do país já estão fora de operação. Na segunda-feira, a última, 16 de março, o Sistema Elétrico Nacional registrou uma desconexão total. A ilha inteira parou, né? Era assim, 30% da ilha parava, voltava, outros 30% paravam e voltavam, né? De vez em quando a cidade de Havana, de vez em quando a outra região. Agora foi total o blackout, né? Pois é, 11 milhões de pessoas sem energia na ilha inteira. Ó. A estatal Union Elétrica, UNE, confirmou a falha e informou que os técnicos trabalhavam para reativar as usinas. Que milagre eles vão fazer, né? Sem dinheiro, né? Muitos protestos nas ruas, o Partido Comunista é atacado em Moron. A insatisfação popular ultrapassou o medo. Ou seja, as pessoas arriscam suas vidas, arriscam serem mortas pelo regime, mesma situação do Irã, para protestar contra esses bandidos, né? Na madrugada de 14 de março, a partir de 14 de março, vários manifestantes na cidade de Moron, no centro da ilha, invadiram e atacaram a sede do Partido Comunista de Cuba daquela localidade. O protesto começou de forma pacífica na noite anterior, com moradores reunidos contra os apagões e a escassez total de alimentos básicos. Parte dos manifestantes passou a tirar pedras contra o prédio do Partido Comunista, a incendiar os móveis que eram retirados da recepção. Outros estabelecimentos estatais, como uma farmácia e um mercado do governo, também foram atacados. 5 desses manifestantes foram detidos. Então o povo perdeu o medo e está indo para o tudo ou nada, né? O ser humano no seu estado mais primitivo, selvagem, infelizmente, lutando por comida, lutando por condições básicas, né? A gente não pode deixar o nosso país chegar nesse nível. Então é por isso que esse desgoverno aqui tem que cair nas próximas eleições. Porque a situação de Cuba mostra para a gente a personalidade dessas pessoas, né? Do que eles são capazes de fazer, aonde eles vão chegar. Eles não estão nem um pouco preocupados com nossa subsistência, com nossa qualidade de vida, com nossa alimentação, se a gente vive, se a gente morre. Eles não estão nem aí, eles só pensam neles. Esses são os tais socialistas que muitos idiotas, ingênuos, tolos, ainda insistem em acreditar. E vou dizer, viu? Tem muita gente de cabelos brancos
que vai para o túmulo, vai morrer de velhice acreditando nesses canalhas, né? É difícil, é difícil. Tá aí, né? Esse é o ser humano, gente. Olha, eu quero agradecer a todos que colaboram financeiramente com o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, né? Quem puder ajudar, é, segue o número da conta e a chave do Pix. Eu agradeço imensamente, tá? A gente está em fim de mês, esse canal sempre passa por dificuldades no final dos meses. Esse mês foi atípico, né? A dificuldade já começou o mês inteiro. Eu entendo, né? As pessoas endividadas, com medo do futuro por causa dessa crise do petróleo nova aí. Mas se Deus quiser, essa guerra vai acabar, né? Pelo menos os Estados Unidos indicam sair da guerra nos próximos dias, né? Com essa nova negociação aí que o Trump está fazendo. E hoje eu compartilhei também lá nos nossos grupos do Telegram um tweet do Ivan Kleber, dizendo que realmente os Estados Unidos podem encerrar essa guerra nos próximos dias, chegando a um acordo aí com algumas autoridades iranianas que estão negociando, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.